Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Estou de volta com a Marilene, figura carimbada aqui do Canadá Diário já, né, da Visa Immigration. Um prazer estar com vocês aqui de novo. Obrigada pelo convite mais uma vez, Dimitri. Muito bom, Marilene. Estamos aqui andando na chuva, né? Mais um dia de chuva em Vancouver. Vancouver, né? Pra variar. Pois é. E vamos continuar respondendo as perguntas de vocês, meus queridos. É isso aí. Continue mandando e a gente continua respondendo, né, Marilene? Vamos lá. Então vamos começando com a pergunta de hoje, né? O Romário Moraes Campos passou uma pergunta bem interessante pra gente, que na verdade ele disse que ele chegou a ver essa pergunta na internet, mas eu nunca tinha ouvido falar, né? Então vamos lá. Eu vi na internet que no extremo norte canadense o governo paga as pessoas para ocuparem a terra. Eu também ouvi essa história, eu ouvi esse boato aí. Sério? Você Sério? ouviu? Eu ouvi. Olha, eu achei bem interessante porque eu realmente nunca ouvi falar. Do ponto de vista de imigração, as províncias que estão mais ao norte, elas na verdade têm o seu próprio programa de imigração, né? Mas você pode migrar para lá através do processo federal, que é o mesmo para todas as províncias, exceto Quebec, ou você pode migrar pelo programa provincial. E os programas provinciais dos territórios mais ao norte... Deve ser muito melhor, né? Não, na verdade não. Sério? Na verdade não. São critérios, assim, bem similares aos das demais províncias, né? Então, se você não for tão ao norte assim, você tem a província de Saskatchewan, que é bem fria, que tem uma facilitação em relação ao inglês, mas ainda assim exige um mínimo de inglês, exige experiência profissional, exige, enfim, idade, né? Então tem o mesmo sisteminha de pontos bem parecido com o sistema federal. A diferença é que eles, a parte de inglês, tem um nível um pouquinho inferior do que as outras províncias. Então não é tão facilitado assim como as pessoas imaginam. Vocês viram? Caiu por terra um boato aqui. Eu achava que era verdade isso também. Olha, eu realmente, do ponto de vista de imigração, eu desconheço, né? Pelo contrário, o que eu costumo falar muito para as pessoas é que, olha, não é muito mais fácil, né? E você, quando imigra pela província, você, como eu disse já nos outros vídeos, né? Você assina um termo de intenção de residir permanentemente naquela província. Então tem que ver se vale a pena mesmo, né? Principalmente quando a gente fala do inglês, às vezes vale mais a pena você vir para um processo de intercâmbio ou pegar firme nos estudos no Brasil para melhorar o seu inglês e então tá apto aí para a província que você se identifica, do que de repente ir para uma província muito fria, fora da sua realidade, né? Que até a adaptação pós-imigração vai ser muito difícil. Meus queridos, nada vale a pena para você imigrar para Yukon, por exemplo. Tem um querido aí que respondeu, me xingou num vídeo que a gente fez, Marilene. Eu comentei de Yukon, né, com esse meu desdém aqui de congelá-lo. E o cara falou, eu moro em Yukon. Eu só respondi para ele assim, meu querido, meus pêsames. Olha, é uma adaptação muito mais difícil, né? Porque é muito difícil da realidade que a gente vê no Brasil, né? O meu namorado canadense, ele sempre brinca, né? Que ele foi no Brasil no inverno e ele ficou super assustado como as folhas poderiam estar todas verdes no inverno, né? Como as árvores poderiam estar tão verdes. Então, assim, são coisas tão diferentes, né? Aqui as árvores amarelam, depois as folhas caem, né? Fica bem... definindo as estações. Então mesmo para Vancouver ou para Toronto você consegue ver assim a diferença que existe em relação às condições climáticas, né? Agora quando a gente fala de 6 meses debaixo da neve é muita mudança, né? Exige um esforço muito maior para se adaptar, mas para aqueles que realmente conseguem passar essa barreira e se adaptar, realmente é uma vitória, né? Eu diria Good for you, né? É a opção de cada um, né? Acaba sendo uma decisão pessoal. Você quer congelar a vida. Mas, infelizmente, não sei de nenhum benefício, né? Do ponto de vista de imigração, não. Não tem nenhum benefício realmente expressivo para você imigrar para os territórios do norte. Tá bom? Interessante. Vamos para a próxima pergunta agora da Michele Garcia, né? A pergunta dela foi o seguinte... Eu gostaria de saber se vocês auxiliam pessoas para qualquer província do Canadá, né? Então, sim, Michelle, a gente auxilia para qualquer província, exceto Quebec, né? Para a parte de estudos de Quebec ou para a imigração, o governo tem um procedimento adicional que é aplicar para um certificado da província
e apenas profissionais que estão credenciados para aquela província podem fazer esse certificado. Então é por isso que Quebec a gente não trabalha, mas qualquer outra província, Ontário, British Columbia, Saskatchewan, Nova Escócia, nós auxiliamos sim, tá bem? A segunda pergunta. Fiquei sabendo que a minha filha de 19 anos não poderia participar do processo de família. A idade máxima de um dependente é de 19 anos. Então, se sua filha completou 19 anos, ela não vai poder mais imigrar como parte da família, como dependente de vocês. Ela pode ainda assim imigrar de forma independente, né? Então, primeiro, possivelmente vindo por um processo de estudos, para depois do processo de estudos se qualificar profissionalmente e aí ter condições de aplicar para o processo de imigração. O novo governo, dentro das promessas que ele tem feito, determinou que ele vai mudar essa condição e que ele vai voltar a idade mínima do dependente de como era antes do governo conservador, que era de 22 anos. Neste momento, ela não qualifica como dependente, mas se as promessas se cumprirem, ela deve voltar a ser considerada dependente até os 22 anos. Então fique atento, a gente volta para falar contigo caso essa regra mude. E é sacanagem, né? 21 anos, teoricamente é dependente, principalmente no Brasil, né? É dependente ainda, né? Então é complicado mesmo. É porque de fato você não teve a oportunidade de desenvolver uma carreira, né? Você está com 21, 22 anos, você está se formando, né? Então muitas das pessoas já estão trabalhando, mas a maioria não vai ter se formado. Então eles acabam ficando ali 3 anos. Você cai meio num limbo, né? De imigração. Você não tem experiência e você não é dependente. É muito complicado. Exatamente. Então, por isso que o governo já indicou que ele vai rever isso e a gente está aguardando novidades. Legal. Meus queridos, eu estou fazendo um rally aqui na chuva, vocês não têm ideia do meu sofrimento aqui. O Matheus Moreira, ele está dizendo o seguinte, que tem 16 anos e quer emigrar. Não, Matheus, você não consegue emigrar com 16 anos. A idade mínima é 18 anos. E ainda assim, se a gente fala de imigração através de um processo de skilled worker, você precisa estar formado, você precisa ter experiência profissional qualificada. Então, sim, é muito cedo. Talvez os seus pais consigam se encaixar nesses requisitos e aí então a gente consegue fazer uma imigração de família, na qual você seria então dependente, como a gente acabou de falar, né, até os 19 anos. Você pode ser dependente dos seus pais e imigrar então como família. Tá aproveita, bem? Meu querido, convença aí o pessoal e aproveita. Isso, aí entre em contato com a gente que a gente pode então avaliar a qualificação dos seus pais para então ter certeza que vocês qualificam para emigrar. Pois é. Muito bem, meus queridos, muitas perguntas respondidas aqui. Eu tô adorando isso daqui, esclarece muito, a Marilene sabe tudo, né? Imagina. Uma enciclopédia da imigração ambulante. Imagina, obrigada. Marilene, fala aí da Evisa pro pessoal. Bom, a Evisa Immigration é uma empresa canadense baseada aqui em British Columbia que ajuda pessoas em qualquer lugar do mundo a conseguir o visto ou a residência permanente aqui no Canadá. A gente trabalha com processos de turista, visto de estudo e trabalho e também processos de imigração pela classe familiar e pela classe econômica, né, que são para aqueles que têm trabalho aqui no Canadá ou que são skilled worker no Brasil com inglês, com um bacharel. E aí pode qualificar para o processo de imigração. Então, se você tem interesse em vir estudar ou trabalhar, né, e quer ajuda para aplicar para o visto, ou se você tem interesse em imigrar para o Canadá, fale com a gente. Os nossos dados de contato estão aí embaixo no vídeo. E na descrição também. E na descrição. E terei o maior prazer em atendê-los. Tá? Muito obrigada. Bacana. Muito bom. Continue mandando suas perguntas. Marilene vai voltar. É isso daí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham elucidado suas dúvidas. E é isso daí. Gostaram do vídeo? Joinha, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração. Beijos. Valeu. Tchau, tchau.